Senhor amados, louvado seja o nome do Senhor, né? Glorifico ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, ministrando palavras de vida para você. Amém? Hoje eu quero meditar com você em Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Amém? Qual o título diz? A parábola do juiz iníquo. Vamos lá? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, amados? Aqui nessa parábola, Jesus nos ensina o dever, né? Nós temos que ter o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não importa a situação, o problema que nos encontramos. Nós não podemos desfalecer diante de nada, porque se nós conhecemos esse Deus, se nós colocamos esse Deus na nossa vida, no controle e na direção, nós sabemos que Deus é fiel. Ele é o grande juiz que vai julgar nossa causa e vai nos dar vitória. Amém? E aqui, o interessante dessa parábola é que aquele juiz, ele não temia nada. Ele se sentia o cara. Ele não temia nem a Deus e nem aos homens. E aquela viúva, pobrezinha, ela todo dia ela ia bater na porta daquele juiz pedindo que ele fizesse justiça por ela. E ela sempre ouvia o quê? Nada. Ele ignorava aquela mulher. E ela não deixava isso abalar a sua fé, a sua determinação, a sua perseverança. Ela ia embora e no dia seguinte ela voltava, batia na porta dele e clamava a ele. Aquilo, amados, irritou ele de uma tal maneira que, para ele se ver livre dela, ele julgou a sua causa. Deus, ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, que perseveram, que creem, que confiam no Senhor. Ainda que tardio para com eles, não para Deus. Mas Jesus disse que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque as pessoas estão perdendo sua fé, estão sufocando a sua fé diante de tantas coisas tão pequenas, por alguma coisa que não alcança, por uma vitória, uma bênção, elas perdem a sua fé, elas deixam de crer, irmãos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé, se creres, verás a glória de Deus. Para nós contemplarmos o milagre, nós temos que crer. Para nós crermos, nós temos que ouvir a palavra. E nós temos que orar incansavelmente. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos, que às vezes as pessoas ficam até meio assustadas, choca, né? Mas é uma realidade. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele é astuto, ele é inteligente, ele é perseverante. Virtudes que o crente, que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem obrigação de possuir. E muitas das vezes, Satanás prevalece na vida de um servo de Deus. Por quê? Porque o que Satanás tem
aquela pessoa deveria ter e não tem. Porque Satanás sabe que é um derrotado, é um fracassado, ele se levanta para cair, mas ele mesmo sabendo que ele vai se levantar para cair, ele tenta. Ele maquina, ele planeja, ele te analisa, ele te observa, ele não age de qualquer maneira, precipitadamente, ele não tem pressa em destruir a tua vida, nem a minha. Ele simplesmente, ele vai observando, ele vai pegando os teus pontos fracos, ele vai analisando a tua fraqueza e é nela que ele trabalha. E muitas das vezes a pessoa não está ali vigiando, não está orando. E aí o que acontece? A pessoa cai. A pessoa cai, a pessoa sufoca a sua fé, a pessoa volta para o mundo e aí vira capacho de Satanás. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o domínio dele. Pelas coisas que você vê, você pode concluir que isso é fato. Então, o que acontece? Vamos orar. Oração é fortalecimento. Oração é poder. Então, vamos orar sempre, irmãos. E não vamos desfalecer diante de nada. Nada, nada, nada. Ainda que falam que não há mais saída, quem dá a primeira e a última palavra é o Senhor. E se você crê nisso, você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Amém? Hoje Jesus nos ensina, hoje Jesus nos manda orar sempre e não desfalecer, perseverar, determinar, crer e alcançar a vitória. Porque por tão pouco as pessoas perdem a fé. E hoje em dia, o que foi falado aqui no versículo 8 é uma realidade. Será que quando Jesus voltar, será que ele vai achar ainda fé nessa terra? Porque as pessoas se deixam levar pelo que elas veem. Amados, nós temos os olhos naturais, mas nós quando estamos na presença de Deus, quando estamos vivendo no espiritual de Deus, quando nascemos de novo, nós temos que olhar pelos olhos espirituais. Nós temos o poder, nós temos a capacidade de contemplar aquilo que nós desejamos e que nós não estamos vendo pelos olhos naturais, mas pela fé nós podemos contemplar e receber de Deus. Amém? Então, fique com essa palavra, ore mais, busque a Deus. É Deus que te dá a oportunidade de todos os dias acordar, abrir os olhos e contemplar esse dia maravilhoso e viver esse dia maravilhoso. Com coisas boas, com coisas ruins, mas Deus faz você superar cada uma delas. Então ore mais a Deus, busque mais a Deus, para que você seja determinado, perseverante, como esta viúva foi, e ela conseguiu, ela conquistou, ela foi abençoada e ela saiu vitoriosa nessa situação. Faça isso, amados, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento essa vida, Pai, que está vendo esse vídeo, que parou tudo o que estava fazendo para assistir essa palavra, para assistir esse vídeo. Senhor, que o Senhor venha dar a determinação, a ousadia, a perseverança que essa viúva, Senhor, possuía. E ela conseguiu quebrar toda a altivez, toda a soberba daquele juiz, Pai. Que nós venhamos, Senhor, que esta pessoa venha, Senhor, saber entender a Tua palavra neste dia, que venha ter a mente de Jesus Cristo ativada em sua mente, que venha ter sabedoria e discernimento para entender, Senhor, que os Seus planos, os Seus propósitos são muito maiores do que ela possa imaginar. Senhor, eu entrego essa vida nas Tuas mãos, eu entrego tudo que ela possui, a sua família, o seu trabalho, que o Senhor venha abençoá-la poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu glorifico a Deus pela tua vida. Eu te agradeço por você ter parado tudo e ter visto esse vídeo. E eu te peço, se você gostou, se você sentiu que Deus falou com você, clique em gostei, compartilhe com um amigo, com alguém que você ama, que você considera, que talvez esteja precisando de uma palavra de vida e não tem quem a dê para ele. Amém? Me ajude a anunciar a palavra que cura, liberta e transforma. E que Deus você seja bênção na mão do Senhor. Que você seja abençoado. Que nada lhe falte. E que Deus venha te acrescentar cada vez mais. Amém?
Fica na paz do Senhor e até o próximo Palavra de Vida, em nome de Jesus.